Então, no conteúdo de hoje, como eu estava dizendo para vocês, nós vamos falar sobre o melhor caminho para se tornar um idoso feliz. A gente vai dar algumas dicas importantes aqui que você pode talvez compartilhar com pessoas do seu convívio, que talvez seja interessante para ela. Boa noite, Michel. Boa noite, Renan. Boa noite, J. Arauto. Grande amigo, boa noite. Então nós vamos estar compartilhando um pouco desse conhecimento. Enquanto isso, se você puder compartilhar esse conteúdo, porque é possível que seja útil para alguém. A gente vai falar sobre essa questão do... Nós vamos falar sobre essa questão do... tem uma informação importante de possibilidade de isenção de IPTU para idoso. Vocês sabiam disso? Que existe essa possibilidade de idosos não pagarem IPTU? Pois é. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, acho que a gente já pode começar. Agora são 7h09 no meu relógio. Acho que a gente já pode dar início. No conteúdo de hoje, então, o título é O Melhor Caminho, né, para se tornar um idoso feliz, e a gente vai falar de alguns direitos e alguns benefícios do idoso. É um conteúdo que eu entendo que há uma questão de utilidade pública, né, que pode ser de grande valia para a população, não só para essa questão, ainda mais agora na quarentena, né, as pessoas estão um pouco mais deprimidas, digamos assim, ainda mais o idoso, né, que está mais isolado do que ninguém. E de vez em quando eu olho, eu sempre falo, né, tem duas câmeras, tá, pessoal? Então tá do Instagram aqui e a do Facebook aqui, então eu vou variando aí. Mas a gente vai trazer alguns conteúdos legais que pode ser útil para o idoso, talvez se você não seja, mas para as pessoas que estão ao seu redor, e também algumas informações sociais que pode contribuir para que o idoso se torne uma pessoa cada vez mais feliz. Antes disso, para quem está no Facebook e no Instagram, o procedimento é praticamente o mesmo. Eu gostaria que você... o Facebook ele é danadinho. Ele não costuma avisar todo mundo quando inicia um vídeo. Então, para que você possa ter acesso e escolher se você quer assistir ou não, porque às vezes você tem vontade de assistir, mas acaba passando, o Facebook não te avisa, né? Então, se você está no Facebook, basta você clicar, entrar na página, né, Thiago Godoy Advogado, clica lá em seguindo ou seguir, vai estar um desses dois botões lá. Você vai clicar em seguindo ou em seguir. Depois disso, tem um lápis lá embaixo, tem o primeiro lápis, o segundo lápis. Aí você clica nele, ele está próximo à palavra notificações. E clica em padrão, dá a concluir. Se você fizer isso, sempre que eu iniciar um vídeo, o Facebook ele vai te avisar, tá ok? Então, sempre que eu iniciar um vídeo, ele vai te avisar, ó, Thiago iniciou um vídeo, você tem interesse? Aí você escolhe se você vai assistir ou não. Se não, o Facebook ele não avisa, ele quer que a gente gaste dinheiro com ele e não avisa. Se você estiver pelo celular, entra na página Thiago Godoy Advogado, clica em vídeos, depois você clica em destaques, vai estar escrita a palavra destaque ou nenhuma. E aí você marca lá todos os vídeos, tá? E aí a tela seguinte que vai aparecer é essa daí, ó, configurações de notificações, todos os vídeos. No Instagram o procedimento é o mesmo, só que o botão é o seguindo lá, e aí você vai entrar em notificações e marca lá todos os vídeos. Tá ok? Vamos então dar início no nosso conteúdo de hoje. Bom, o Fran Sérgio está assistindo pelo Instagram, a Ju, o Matheus, muito bom. Na verdade aqui eu tenho acesso só... Ah, tá, abriu diferente aqui. Deixa eu fechar. Bom, então vamos lá.
No conteúdo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o idoso, né? Sobre trazer algumas soluções para que o idoso possa se tornar uma pessoa mais feliz, e também a gente vai falar um pouco sobre a importância que é necessário que nós como cidadãos, nós como filhos, como esposos, enfim, a gente possa ter mais cuidado, né, com os nossos idosos. Algumas notícias importantes. Até 2050, o Brasil ele deve se tornar um país idoso. O que isso significa? Significa que o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças. O número de idosos vai ultrapassar o número de crianças. Em 2030, logo ali, né, a gente já está em 2020, o Brasil ele terá a quinta população mais idosa do mundo. Então perceba que o quão importante é nós nos preocuparmos com o idoso, né? E trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Falando um pouco de Jaboticabal. Como que funciona? Essa linha mais a branca é a média nacional, tá ok? É a média do país. E as outras linhas coloridas, a vermelha representa as mulheres e a azul os homens. A gente não vai perder muito tempo nesse gráfico, mas só para você dar uma olhada, perceba como o Jaboticabal está acima da média nacional em relação ao número de idosos. Ou seja, Jaboticabal é uma cidade de idosos. Então, 60 a 64 anos, todas as faixas etárias, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, 70 a 74 e por aí vai, a cidade de Jaboticabal está sempre acima da média da população nacional. É importante que se diga que o ato de envelhecer é uma honra, né? Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu só arrumar aqui uma informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente às vezes não quer envelhecer, né? As pessoas têm medo da velhice, né? As pessoas evitam ao máximo, né? As pessoas buscam mecanismos para que elas não envelheçam. E a boa notícia, ou não, é que só não envelhece quem morre, né? Quem se for. Nós temos aqui dois ícones, né? A Ayrton Senna e a Princesa Diana. São duas pessoas que tiveram as vidas aí ceifadas, né, muito cedo, né? A Ayrton Senna então gerou uma comoção nacional. O Zé Reinaldo, meu irmão, deve estar assistindo aí, ele é fã do Ayrton Senna. Então nós vemos o quê? Que duas pessoas que perderam as suas vidas e por isso não envelheceram. Não adianta, as pessoas buscam remédio para cá, são fórmulas milagrosas, não adianta. A velhice é algo natural do ser humano e a velhice é boa. A gente vai descobrir isso aqui no nosso conteúdo de hoje. Que é importante a gente saber aqui? A longevidade, ou seja, o tempo de vida que você vai ter, 50% disso está relacionado ao teu estilo de vida, 30% à herança genética e 20% ao ambiente em que você vive. Então perceba como uma boa parte disso, né, metade, que é o seu estilo de vida, ele está no seu controle. Então quem define quanto tempo você vai viver é o teu estilo de vida. O ambiente, de repente, se você mora numa área de guerra, enfim, uma área que tem muita violência, né, e aí o ambiente acaba atrapalhando um pouco a questão da longevidade. Mas 50% é o teu estilo de vida, é você quem vai definir. Essa aqui é uma propaganda que circulou em Portugal. Foi uma propaganda. Olha lá, o Fábio quer envelhecer com saúde. Foi uma propaganda que ganhou vários prêmios. E aqui na língua portuguesa está escrito assim, ó. Eu sabia, traduzindo, né? Eu sabia que um dia eu iria me esquecer de tudo, mas não sabia que todos se esqueceriam de mim. Então esta é uma das preocupações hoje, que é o nosso cuidado com os idosos, né? A forma como nós vamos tratar os nossos idosos, porque voltando, né?
o Brasil vai se tornar um país de idoso e Jaboticabal já é uma cidade de idosos. Nós já estamos acima da média nacional no quesito proporção, né? A nossa pirâmide etária aqui em Jaboticabal, ela já é fora da média nacional. A gente tá enfrentando, nesse momento, né, a geração canguru. O que é a geração canguru? Os filhos, né, que acabam continuando ainda vivendo com os pais, e aí tem N questões por isso, né? Tem questões legítimas e tem questões não legítimas. Cabe a você fazer o seu juízo. Tem questões que de fato o filho acaba ficando para cuidar dos pais. Aí é uma outra história. Mas a geração canguru é essa geração que permanece com os pais quando já deveriam estar com as suas vidas financeiramente e profissionalmente já constituídas. Eles ficam morando com os pais e usufruindo dos recursos dos pais, e aí ao invés de contribuir para a velhice, eles acabam aí fazendo com que a velhice, né, se torne algo mais pesado ainda. Os novos idosos. Essa imagem da esquerda, que é um idoso, né, fazendo o crochê, ela é uma imagem totalmente que gera um contraste com essa da direita, que é um idoso praticando exercício. Então os idosos de hoje, né, eles têm essa característica aqui. Eles buscam cada vez mais prolongar a sua vida por meio do exercício físico. E nós, como sociedade, a gente tem que se adaptar a isso, né? Nós, jovens, nós temos que entender que o idoso mudou, né? Não é mais aquele idoso que ficava lá, né, com o crochêzinho, ainda tem, e não há nada de errado nisso. Mas o novo idoso, por que a população está vivendo cada vez mais, né? A ciência, ela evoluiu muito, a taxa de mortalidade diminuiu, né? As crianças não morrem mais como morriam no passado, porque se descobriu muita tecnologia, muita nova ciência, e essa mesma ciência tem as mesmas doenças que matavam no passado não matam mais, porque há um avanço tecnológico, um avanço da ciência. O que pode ser feito? O que nós, como cidadãos, e o que o poder público deve fazer? Primeiro, tem a ver com o apoio familiar, né? O que é isso? É atuar no aconselhamento e nas orientações psicológicas da família para que a família possa entender esse novo idoso e possa levar a qualidade de vida deles. Como eu disse um pouco antes, né? Há um novo idoso, esse idoso mudou. Então, o poder público ele deve dar um apoio à família no sentido de aconselhar e no sentido de orientar, né, esses familiares para que eles possam lidar com esse novo idoso, entender quais são as dificuldades, quais são as necessidades e assim melhorar a qualidade de vida. Atendimento, né? O poder público ele tem por obrigação ele criar equipes, né, de multiprofissionais nos hospitais, nas clínicas, né, geriátricas que tem na nossa cidade, nos asilos, né, e visitar essas clínicas para que possam entender qual o contexto social e melhorar o atendimento. Então, se eu melhoro o atendimento, eu melhoro a qualidade de vida do meu idoso. Capacitação. O poder público precisa capacitar, ele precisa criar novas formas de treinar cuidadores de idosos. Porque, como eu disse, Jaboticabal já é uma cidade idosa e logo, logo nós teremos um país de idosos, assim como é o Japão, por exemplo, e aí nós temos que nos adaptar a isso e capacitar aqueles que vão cuidar dessas pessoas. A gestão, né, a administração pública, ela precisa trabalhar junto com as instituições que cuidam dos idosos, né, junto para quê? Para que ela possa, então, prestar um melhor serviço para a população idosa. Então, a administração pública precisa estar junto dessas instituições para que elas consigam aí, dar mais qualidade de vida. E o planejamento, né? Informar a população sobre os cuidados específicos que o idoso ele necessita. Então, essas são as ações que o poder público ele pode fazer para melhorar, então, a qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, só para a gente contextualizar um pouco o Brasil, veja que nesse ranking, está aqui a referência, nesse ranking o Brasil ele ocupa a posição de número 58
num ranking que tem 96 países onde foi feito esse estudo. O que foi considerado? Expectativa de vida, o bem-estar psicológico dos idosos, né? A renda, transporte e segurança. Então esses foram os itens que foram considerados e a gente está atrás de países como Chile, Argentina e por aí vai. Né? Os primeiros que estão no topo lá, talvez ainda não sejam referência para nós, mas deveria. Mas a gente percebe que tem países como a própria Argentina, que tem uma economia menor que a nossa, o idoso lá tem mais qualidade de vida do que aqui. O que eu posso fazer para que nós tenhamos um envelhecimento mais feliz? Né? Primeiro, é necessário que o poder público ele fiscalize, né, faça uma fiscalização das leis para que a preferência do idoso seja garantida. Né? Então, além dessa infraestrutura, né, que nós falamos há pouco, o governo ele tem que fiscalizar para ver se os direitos dos idosos estão sendo cumpridos. Então, se eu fizer isso, eu faço com que o meu idoso seja um idoso mais feliz, porque ele se sente mais independência, ele sente mais autonomia, ele se sente respeitado. Uma outra instrução importante que eu achei aqui é o idoso ter um animal de estimação. Né? O envelhecimento feliz passa por isso. Né? Então há uma troca de afeto, né, entre humanos e animais e eles são, além do animal ser um grande, um ponto de fidelidade, né, entre humanos. E é uma ótima companhia. Então o animal de estimação para o idoso é algo extremamente benéfico. Depois, cuidar da saúde. Né? O idoso precisa cuidar da saúde e ele precisa ter condições de cuidar a si próprio. A regra é mais ou menos assim: o idoso deve amarrar o cadarço do tênis, né, com os pés no chão, sem precisar cruzar a perna e nada disso. Se ele fizer isso, esse é um dos indícios de que o idoso ele tende a ter uma saúde bem cuidada. Então, cuidar da saúde. Depois, né, tem que haver um equilíbrio entre a ação e a reflexão. Né? O que é a reflexão? É o momento em que o idoso ele para refletir, né? Ele para exercitar a sua sabedoria, ele para meditar. Só que não dá para ficar só nisso, só nessa inércia. O idoso precisa ter ação também. Né? Então tem que haver esse equilíbrio. Né? Tem que haver um jeito ideal de manter o contato com os outros e o contato consigo mesmo. Talvez se o idoso procurasse fazer alguma atividade produtiva, como por exemplo um trabalho voluntário, né? Ou às vezes até tomar conta dos netos enquanto os pais vão trabalhar. Então é bom para o idoso, torna o idoso mais feliz essa ocupação. Depois, viajar. Se a minha mãe estiver assistindo aí, né? Minha mãe é uma senhora idosa que gosta muito de viajar. Né? Então o idoso ele precisa ter projetos, ele precisa ter ocupações, né? Ele precisa cultivar amigos nas redes sociais, isso é extremamente importante. Agora nesse tempo de pandemia, né, falar com os netos por videochamada. Então isso são momentos que tornam o envelhecimento mais feliz. Depois, o idoso precisa se preparar para a velhice. É algo extremamente importante que o idoso se prepare para a velhice. Os especialistas recomendam que a partir dos 25 anos, o idoso ele deve, então, começar a planejar a sua aposentadoria. Né? Então, ainda assim, né, mesmo nos tempos de hoje, uma boa parte dos idosos que não depende exclusivamente da renda do INSS. Né? A maioria, sim, mas há uma boa parte que não e às vezes acabam até conseguindo ajudar a família com os rendimentos do próprio idoso. Né? Isso acontece ainda. O último item com relação à felicidade do idoso é que ele precisa ter o seu espaço, ele precisa ter o seu canto para que ele consiga usufruir a calma que o aposento dele, né, traz para ele. Então é algo extremamente importante que o idoso tenha o seu cantinho, digamos assim. Né? De repente, se ele mora com os seus filhos, por questões estratégicas, né, para que os filhos possam cuidar dele, o idoso tem que ter o espaço dele. É o último item aí da nossa lista para que a gente possa ter um envelhecimento mais feliz. Agora já caminhando já para o final, né, do nosso conteúdo, vai ser bem rápido, eu prometo. Quais são os direitos e benefícios que o idoso tem? Eu trouxe só alguns principais aqui. Por exemplo, o idoso ele tem direito à isenção de IPTU.
Não sei se você sabia disso. O idoso ele tem direito a não pagar IPTU. E essa lei, ela tem inclusive na nossa cidade de Jaboticabal. Desde 1992, lá no Código Tributário do município, existe uma hipótese de isenção de IPTU. Eu fiz contato com a prefeitura para confirmar isso e, de fato, o idoso ele pode ter o seu IPTU, não precisa pagar. Tem alguns requisitos para isso. Tá? Tem que ser maior de 65 anos, né? Como o Estatuto do Idoso, o idoso é acima de 60, mas existem regras para quem é maior de 65, para quem tem 80 anos ou mais. Então, em Jaboticabal, a norma que existe é que ele tem que ter mais de 65 anos, não pode ultrapassar a renda de 2 salários mínimos, a renda da família. Então, pega todos os integrantes da família ali, soma, né? A renda de todos juntos não pode ultrapassar 2 salários e ele tem que ter um único imóvel no seu nome e residir nesse imóvel. Então, essas são as regras de isenção de IPTU para idoso em Jaboticabal. Diz para mim, você sabia disso? Dessa questão da isenção do IPTU? Você tinha noção dessa novidade? Escreve para mim aí, por favor. Ó, pessoal do Instagram, daqui a pouco eu vou vir lendo todos os comentários aqui, tá, pessoal? Que legal. E você sabia dessa informação? Quem souber, escreve sim aí. Quem não souber, quem não sabia, escreve não, por favor. Para que eu saiba se realmente isso é uma novidade para vocês também. Vamos seguir? Ah lá, não pagar IPTU. A prefeitura poderia fazer isso de forma automática. Ah, então, Matheus, é aí que tá. Eu não ia nem falar, mas... eu acho que isso é pouco divulgado. Eu acho que é pouco divulgado. Eu não sei o que você pensa. Você que está... A dona Silvia já sabia, ó. Mas é muito burocrático. Tem razão, dona Silvia. Além de pouco divulgado, na minha opinião, tá? Isso é relativo, né? Porque depende dos canais que você tem acesso aí de comunicação, enfim, do meio que você vive. Eu acho que também é uma burocracia muito grande e se afunilou muito, né? Deveria ser uma regra mais aberta para que mais idosos, né? Mais ou menos assim, se o idoso tem direito, né? Por que restringir tanto, tá? Tem casos que às vezes o idoso, né, é abastado, né? Enfim, tem uma renda e aí às vezes eu até entenderia, não que eu concorde, né? Mas eu acho que é bem restrito. Olha lá, o pessoal não sabia, é uma informação nova aí para vocês também. Então, compartilhe esse conteúdo, pessoal, porque talvez mais gente não sabe, tem direito à isenção do IPTU e está pagando imposto, né? A preferência, esse é um outro direito do idoso, esse já é mais, né? Porque todo lugar que você vai, você vê lá a plaquinha, né? De preferência para idoso. Então, é um direito do idoso essa preferência. Uma informação é que aqueles que têm mais de 80 anos, é como se eles tivessem a preferência sobre os idosos que têm preferência. Então, imagina que está numa fila lá e tem um idoso de 60, 65 e tem um de 80. O de 80 passa na frente desses demais idosos. Isso é uma regra que está no Estatuto do Idoso. Ok? Um outro benefício, capacitação. Aqui tem a questão do idoso ter o direito à universidade, tá, gente? Isso está no Estatuto do Idoso também. Mas esse direito do idoso aqui é aquilo que eu falei no início, né? O poder público ele tem que investir em capacitação de profissionais que cuidam desses idosos. Isso é muito importante porque nós estamos numa cidade de idosos, né, e nós precisamos preparar a população para cuidar desses idosos, para dar mais qualidade de vida para eles. Então, esse é um outro direito do idoso. Qual que é o direito? É meu direito como idoso que o Estado capacite pessoas para me atender, para atender as minhas necessidades. E aqui tem a ver, inclusive, com cuidadores de idosos. Direito à liberdade, direito a respeito, direito à dignidade, né? Esses são direitos que o idoso ele tem. O idoso é assegurado esse direito de ir e vir, direito de participar, de expressar a sua opinião, né? Direito de crença, de culto, está tudo dentro desse direito aqui, a dignidade de participar da vida comunitária em sociedade. Pode parecer algo básico para você, mas alguns idosos são privados disso. O direito ao sustento. O direito ao sustento é o seguinte: a família, a regra principal é o seguinte: o idoso, imagina que o idoso ele precisa de mais uma renda. Aliás, ele precisa de uma renda para se manter.
para ter o seu sustento garantido. Ele pode pedir alimentos para sua família, né? Esse é o primeiro ponto. O idoso pode escolher alguém da família que tenha mais condições e pedir alimentos para essa família. Pensão, sabe aquela pensão que o filho pede para o pai, para a mãe? O mais comum é para o pai, né? Mas o idoso pode pedir uma pensão para alguém da sua família. Existe o benefício de prestação continuada, né? Que é o que está na lei orgânica, né? Da assistência social, LOAS. O benefício de prestação continuada, ele vai para todo idoso acima de 65 anos, ele corresponde a um salário mínimo, né? E não paga, o INSS não vai, aliás, não é o INSS que paga, né? Mas você não vai ter direito ao 13º e não gera direito à pensão por morte. Essa verba só é administrada pelo INSS, mas isso é um detalhe que não vem ao caso agora. O direito à saúde, né? O idoso que não tem condições de se locomover até um consultório médico, seja ele público ou particular, o médico ele tem que atender o idoso lá na casa dele. Isso está no Estatuto do Idoso, atendimento domiciliar para aqueles que não têm condições de se locomover, né? Com relação à internação, o idoso tem direito ao acompanhante. Okay? Se você tem mais de 60 anos e está internado, o hospital, seja público ou privado, tem que prover os meios para que o seu acompanhante permaneça ali com você. Daqui a pouco eu já vou ler, tá, pessoal, os comentários. Direito à educação, né, que aqui tem a educação, cultura, esporte, lazer, tem a ver com a meia entrada, né? Então, se você tem mais de 60 anos, basta você mostrar um documento, né, com foto que comprove, né, e você já tem direito a essa meia entrada. Direito à habitação, né? Sabe esses programas que o governo faz, né, dos predinhos, enfim, né, das Coabs, etc. O idoso, 3% das unidades das casas tem que ser reservado para os idosos. Então, ele tem preferência. Se for nos prédios, a preferência do idoso é que ele pegue uma casa no térreo, para não ter que subir escadas. Então, é um outro direito à habitação. O direito ao transporte, esse também já é mais conhecido, né? Aqueles que têm mais de 65 anos é gratuito o transporte coletivo. Esse já não tem muito o que falarmos sobre isso. O direito ao acesso à justiça, os idosos que têm ações judiciais, seja via administrativa ou judicial, ele tem direito à tramitação prioritária, ou seja, o seu processo tem que andar mais rápido do que os demais. O direito ao atendimento por sua própria família, o que quer dizer isso? Como regra, o idoso ele não pode... qual que é o principal? Vai ser melhor, vamos fazer uma internação no asilo, numa casa de reabilitação. A regra é que esse idoso permaneça no seio da sua família, permaneça com a sua família. Tá? O Estatuto do Idoso diz isso. Se essa família não houver condições de fazer isso, seja por questões técnicas, às vezes demanda cuidados que ele não consiga, aí passa-se para a segunda opção. Mas como regra, esse idoso ele tem que permanecer com a sua família. Não é que é uma proibição, né, para que ele seja internado num asilo, assim, permaneça nessas casas de repouso, não é isso. Mas é que a prioridade é que ele permaneça com a família. Esse é um outro direito do idoso que eu achei muito interessante, é o centro de referência do idoso, ao idoso. O que é o centro de referência? É um local, né, onde a pessoa idosa ela vai passar o dia ali realizando atividades de reabilitação, atendimento psicológico, fisioterapia, assistência religiosa, entre outras atividades. Então, tem algumas cidades que esse centro de referência do idoso, né, ao idoso, tem até transportes que pegam essas pessoas e levam até o centro de referência e depois traz elas de volta para casa. Então, Jaboticabal acho que merecia um centro de referência ao idoso, algo para ser estudado, e também as autoridades políticas que estão aí, né, no momento, né, quem sabe, né, possam aí estar movimentando isso, acho algo muito interessante. Antes da gente avançar, já para o final, deixa eu voltar aqui, para o final do nosso conteúdo, eu vou dar uma lida nos comentários e aí eu já volto aqui, ó, o pessoal do Instagram, estou conseguindo ver aqui, viu, Matheus, os comentários. Eu falei para o Matheus que eu não ia conseguir para ele me ajudar com isso, né? Questão do direito ao acompanhante, ó. De fato, isso é um direito do idoso. A questão da habitação, burocracia, o pessoal tudo tá assistindo, ó.
Tiaguinho, Renan, Jéssica, muito obrigado, tá? E depois eu vou responder individualmente, só para a live não ficar muito grande, tá ok, pessoal? Não pagar IPTU. Olha, o Pedro. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Tema muito interessante, obrigado, Renan, Maria Cristina, o André. Acho que eu falei todos, né? O Fran Sérgio. O Lucas. Ô, Lucas, muito obrigado, viu, pela presença. Muito bem. E aqui no Facebook, deixa eu só ver se tem alguma pergunta. A gente já falta 5 minutos, pessoal, para acabar, tá ok? Fiquem comigo aí que já falta um slide só. Nós já vamos finalizar. Então, por isso eu vou lendo aqui. Ah lá, a prefeitura poderia fazer mais isso. Com relação ao IPTU, a maioria do pessoal está dizendo que não sabia, ó, que tem direito a esse desconto. A dona Silvia, né? Eles não revelam, se passar de R$10 eles não conseguem. Sei porque alguns idosos que visito não conseguem. Será que é com relação ao ônibus ou com relação ao IPTU, dona Silvia? Olha lá, ó. Dona Silvia está falando, locais onde temos a estratégia de saúde da família, os idosos acamados, impossibilitados ou que têm alguma comorbidade, temos os médicos que os visitam uma vez ao mês. Muito bem. E os agentes comunitários dão toda assistência visitando um ou mais vezes ao mês, conferindo se estão tomando medicamentos corretamente, separando medicamentos. Que legal. Parabéns pelo trabalho, dona Silvia. E aqui é o Conselho do Idoso, né, ativo, que é uma necessidade. A Ana está dizendo que não sabia. Dona Silvia tem grande experiência nessa área, viu, gente? Esse dia eu estava trocando umas ideias com ela, conversando um pouco. E é uma mulher que está aí na linha de frente aí, na batalha, tudo isso. Estacionamento público tem razão, José Reinaldo. 5% das vagas tem que ser reservadas para idosos, é isso mesmo. Muito bem. Ah, IPTU. Está falando do IPTU. Tudo bem. Gente, para finalizar, existe o Disque 100. O Disque 100 é um número, né, que você vai discar. E aí, esse número, a pessoa que vai te atender lá, tem uma rede de apoio. E aí tá todas elas, ó. OAB, as delegacias especializadas, o Fundo do Idoso, o Ministério Público, os conselhos, vigilância, o hospital. Então, o idoso que tem alguma dificuldade, que tem alguma dúvida com relação, por exemplo, à aquisição do benefício de prestação continuada, tudo isso que nós falamos aqui, se o seu direito está sendo violado, qualquer reclamação, qualquer dúvida, você vai discar nesse número e a atendente, então, ela vai te encaminhar para algumas dessas instituições que compõem essa rede de apoio. Então, essa é a informação importante, aí, de repente, um número, né, que você pode estar repassando para alguém, para que essa pessoa ela possa estar fazendo uso desse programa que o governo federal criou. Gente, para fechar, eu queria trazer para vocês aqui um programa de atendimento ao idoso que é feito lá no estado do Amazonas. É um negócio assim que eu achei que eu só veria... Lembra dos países que nós mostramos no início lá? Suécia, Suíça, Noruega. E eu achei que eu só veria lá, sinceramente. Mas pesquisando sobre o assunto, eu encontrei esse local aqui. O que é esse local? Chama Parque Municipal do Idoso. Vejam o tamanho da estrutura, né? E o que é feito nessa estrutura? Ela beneficia cerca de milhares de idosos todos os meses. Tá? É muita gente que passa por lá, por esse Parque Municipal do Idoso. Lá tem atividades físicas, atividades laborativas, recreativas, atividades culturais, né? Tudo isso associado à educação para que o idoso possa ter uma qualidade de vida melhor. Agora se prepara, eu vou começar a ler tudo que tem dentro desse complexo aí. Tá? Eu vou ter que ler porque é muita coisa, gente. Lá tem, ó, piscina térmica, tem um ginásio coberto, tem um auditório para 250 lugares, tem pista para caminhada, como você pode ver essa pista aí que está circundando o local, salas de aula, né? Aulas de dança, aulas de arte, lanchonete, salão de beleza,
Tem hidroginástica, aulas de canto, coral, tai chi chuan, yoga, oficina de direito e cidadania, palestras socioeducativas, dinâmicas de socialização, musicoterapia, ginástica terapêutica, oficina da memória, artesanato, alongamento, dança de salão, dança coreográfica, exercício terapêutico, caminhada, tênis de mesa, natação, pilates, meditação guiada, tem até automassagem, né? E lá dentro tem uma equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, professores de educação física, instrutores, né? Enfermeiros, além de todo o corpo técnico que cuida de tudo isso aí. Então vejam que E aí eu queria te fazer a pergunta, né? Até para reflexão. Você acha que o idoso que chega nesse local aqui, né, nesse Parque Municipal do Idoso, lá no estado do Amazonas, você acha que ele tem ou não tem qualidade de vida? Muita qualidade de vida, né? Muita qualidade de vida. Era isso o conteúdo que eu queria te passar hoje. Espero que tenha sido útil, né? Que você tenha aprendido alguma coisa com isso. Eu quero agradecer cada um de vocês. Para não tomar tempo de todo mundo, depois eu vou fazer isso, né? Agradecendo no particular para vocês por estarem aqui, por me acompanharem, né, nesse conteúdo. Se você achou que mais alguém pode, né, tá aprendendo com isso, compartilha com essa pessoa para que ela tenha acesso a isso. Muito obrigado mesmo. E se tiver mais alguma dúvida, nós vamos aqui estar respondendo para vocês. Mas é isso, de forma bem rápida. O serviço oferecido nesse parque poderia ser feito por estagiários. Tem razão, até para economizar, né, e até para treinar também, né, essas pessoas. Muito obrigado por você ter participado comigo de mais esse conteúdo. Te agradeço por isso e a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer enorme. Mais uma vez eu estou falando com vocês e estou olhando aqui porque eu estou trocando a tela aqui. Mais uma vez estar com vocês aqui. E nos vemos no próximo. Acredito que semana que vem tem mais uma live. Lembra de marcar lá nos vídeos lá, para que o Facebook e o Instagram te lembrem. E aí semana que vem a gente volta a se falar. Tá bom, pessoal? O objetivo é fazer algo bem rápido mesmo, até para não tomar muito tempo de vocês, né? Segunda, terça-feira. E a gente se vê no próximo. Muito obrigado, até mais.